Geometria espacial que você não pode esquecer para o Enem. Primeiro, as formas: paralelepípedo, cubo, cilindro, cone e pirâmide. Essas fórmicas, elas são muito cobradas de que forma no Enem? Através da planificação. O que seria a planificação de um paralelepípedo? Seriam 6 retângulos 2x2 congruentes, certo? E analisar essa figura espacial sendo passada por plano é uma das coisas que o Enem mais cobra de você, aluno, na hora da prova. Então, o paralelepípedo, ele tem 3 dimensões diferentes que a gente costuma chamar de A, B e C. E todas as formulinhas, diagonal, área total e volume, dependem exclusivamente dessas 3 medidas. Onde o volume, que é a principal medida cobrada pelo Enem, é o produto dos 3 valores que o exercício dá aqui, que seria comprimento, largura e altura do paralelepípedo. Todas as relações que nós conseguimos paralelepípedo podem ser levadas para o cubo, onde a planificação aqui fica bem evidente que são 6 quadrados, onde esses 6 quadrados formam o cubo e esse cubo tem todas as arestas de mesma medida, ou seja, aquelas 3 medidas que eu tinha para o paralelepípedo são iguais. Além disso, vocês devem lembrar também da pirâmide. O que é a pirâmide? É o sólido geométrico que nós conseguimos quando nós unimos todos os pontos de um polígono que está num plano, num ponto fora desse plano. Então forma aquilo que nós chamamos de pirâmide. Também é essencial que você saiba planificar a pirâmide para poder resolver os exercícios que são cobrados lá no Enem. Além disso, é bom que você saiba brincar com Pitágoras, porque a altura da pirâmide com o apótema da base e a geratriz que nós temos na pirâmide vai dar um triângulo retângulo, que aqui não está triângulo, né? Convenhamos, vamos deixar ele mais bonitinho. Então, você tem um triângulo retângulo, onde nesse triângulo retângulo ficou mais bonitinho, você acha? Eu não achei, mas tudo bem. Assim, aqui nós temos a altura, o apótema da base e a geratriz. Então, o teorema de Pitágoras pode ser empregado nessas situações e é uma forma prática de resolver exercícios sobre pirâmide quando é cobrado de medidas. Quando eu estou falando de prismas, no caso paralelepípedo cubo, o volume é calculado como sendo a área da base vezes a altura. A diquinha aqui é que o volume de uma pirâmide é sempre um terço da área da base vezes a altura, ou seja, é 1/3 do volume de um prisma de mesma base e mesma altura. A diferença é que na planificação da pirâmide, essas faces laterais são triângulos, enquanto nos prismas, faces laterais são sempre retângulos, ou no caso de prismas oblíquos, paralelogramos, certo? As figuras circulares. O Enem adora cobrar figuras circulares. Por que o Enem adora cobrar figuras circulares? Porque elas também são chamadas de figuras de revolução. Por exemplo, se eu tenho um eixo aqui, eu vou girar esse eixo. Se nesse eixo eu tiver acoplado um retângulo, onde um dos lados desse retângulo está sobre o eixo, quando eu girar esse eixo, o que eu tenho é exatamente a figura que nós chamamos de cilindro. Então esse cilindro também pode ser chamado de cilindro de revolução, onde é essencial que você conheça o raio e a altura desse cilindro, onde o volume do cilindro é calculado assim como o volume de um prisma, já que a circunferência pode ser considerado um polígono regular com o número de lados tendendo ao infinito. Então isso aqui seria a área da base vezes a altura, ou seja, πr² vezes Hzão. E a planificação do cilindro ela é composta por 2 círculos e um retângulo. Além do cilindro como sólido de revolução, nós temos também o cone. Por que sólido de revolução? No mesmo raciocínio, se eu tenho um eixo e eu tenho um triângulo, nesse caso aqui um triângulo retângulo, onde um dos catetos está sobre esse eixo que eu chamo de eixo de rotação, então quando eu rodar esse eixo aí, o
que vai acontecer? A figura que eu vou obter é um cone de raio R, onde esse R é o outro cateto. Por isso que o cone também é chamado de sólido de revolução. O cone funciona como se fosse uma pirâmide de base circular. Então, é a área da base vezes a altura dividido por 3. Como a área da base é a área de um círculo, então seria πr ao quadrado vezes h dividido por 3. E a planificação do cone é que é um pouco diferente. Nós temos aí um setor circular e um círculo. E essas planificações são muito cobradas pelo Enem. Além disso, toda essa questão de revolução de um sólido deve ser muito bem estudada e se prestar muita atenção, porque geralmente quando o Enem cobra isso, ele cobra de maneira muito simples. Exemplo, no último Enem, ele colocou o guarda-chuva e mostrou a figura de um guarda-chuva e perguntou qual é a figura geométrica que representa essa parte de cima do guarda-chuva aqui, que é a que tampa da chuva. E a resposta é óbvio, seria o cone. Então tem questões muito tranquilas, desde que você conheça os conceitos da geometria espacial.